Oi meus amigos, eu sou Judite Nogueira e hoje o nosso papo de sofá é sobre um assunto muito sério que é a depressão. Muita gente pediu para que eu falasse sobre esse tema depois da morte recente do Chester Bennington, vocalista do conjunto Linkin Park, e por ser uma pessoa famosa causou muita comoção. Entretanto, a depressão é uma doença, vem aumentando espantosamente entre famosos, anônimos, homens, mulheres, crianças. Então é uma das epidemias mais graves da nossa época, uma coisa extremamente importante, e é uma doença realmente, não pode ser confundida com uma tristeza passageira. E quando uma coisa acontece com muita gente, nós temos que parar e pensar, não é um problema de um indivíduo, e sim é um problema coletivo. E nós podemos dizer de verdade que é a cultura que está doente, é a nossa civilização que está muito doente. E aí as pessoas, os indivíduos, estão pagando um preço muito alto por termos nos afastado tanto da nossa natureza humana e da natureza em geral. Então as pessoas literalmente estão secando, perdendo a vitalidade, perdendo a alegria e perdendo a vontade de viver e se suicidando, né? Que é o fim mais grave, mais temido dessa doença chamada depressão. E além de ser uma doença coletiva, existem também as questões individuais, lógico, né? Porque não é todo mundo, não são todos os indivíduos que adoecem que têm depressão, mas algumas pessoas que estão numa situação mais suscetível, mais vulnerável, têm traumas, têm feridas, têm suas cicatrizes, passaram por situações piores, estão mais fragilizadas e são alvos maiores da depressão. E aí nós podemos juntar as duas coisas, um indivíduo que sofre e uma cultura que não só não consegue ajudar essa pessoa, mas ainda a discrimina. E aí nós temos o resultado catastrófico que nós verificamos, né? Uma outra hipótese para a ocorrência da depressão é a hipótese genética, com a qual eu não concordo, já vou avisando. Essa hipótese genética acredita que existe uma falha genética que determinaria a produção alterada dos neurotransmissores, que são substâncias que atuam e regulam o funcionamento do sistema nervoso. Então essas pessoas teriam problemas por uma modificação química, uma coisa física, orgânica mesmo. Eu não concordo, mas quando eu estava na faculdade de medicina, lá no segundo ano, 1984, faz tempo, naquela época me pareceu uma boa explicação, porque eu ainda não tinha atendido pacientes, eu não tinha experiência do convívio, de ouvir as pessoas. Agora, muito tempo depois, ouvindo as histórias de vida que as pessoas têm para contar, eu vejo que essa hipótese genética não se sustenta. As pessoas têm sofrimentos, as pessoas têm coisas muito pesadas que elas precisariam contar e compartilhar e receber ajuda, mas o que há é poucos profissionais que sabem ouvir e poucos profissionais que queiram ouvir essas pessoas. E aí é muito mais fácil, muito mais simplista dizer que o problema é genético, que é uma falha ali de neurotransmissores e toca remédio. E aí, olha só, gente, cada vez mais são produzidos medicamentos em variedade e quantidade e cada vez mais as pessoas têm depressão, cada vez mais graves, e cada vez mais as pessoas se suicidam. Então a conta não fecha e eu não aceito esse tipo de explicação. Outra coisa, vou dizer uma coisa, existem médicos que cuidam de pessoas e existem médicos que só cuidam de exames e que só cuidam de pesquisas e que nunca tiveram a paciência e a coragem para sentar 15 minutos e escutar a história de vida de alguém, porque se cada um fizer isso, vai se surpreender e muito, tá? Eu não acredito que ninguém veio codificado, determinado, veio geneticamente condicionado para sofrer. Eu não acredito nisso. Acredito que nós viemos para a nossa plenitude, para a nossa felicidade e que nós temos que usar a nossa inteligência humana para entender o que está acontecendo e mudar o quanto antes essa cultura doentia. Você não acha? Você não concorda? Então pense sobre isso. Um grande beijo para você e até o nosso próximo Papo de Sofá.